Capítulo 26, parte 1. Biarritz, na costa sudoeste da França, perdera muito do encanto que possuía na passagem do século. O outrora famoso cassino Bellevue está fechado para reparos muito necessários, enquanto o cassino municipal, na Rue Mazagran, é agora um prédio desmantelado, alojando pequenas lojas e uma escola de dança. As antigas vilas nos morros assumiram uma aparência de nobreza maltrapilha. Mesmo assim, durante a temporada, de julho a setembro, os ricos e titulados da Europa continuam a ir para Biarritz a fim de desfrutar o jogo, o sol e suas recordações. Os que não possuem residências próprias ficam hospedados no luxuoso Hotel du Palais, na Avenue Impératrice. A antiga residência de verão de Napoleão III está situada num promontório, sobre o Oceano Atlântico, num dos mais espetaculares cenários da natureza. Um farol num lado, flanqueado por imensos rochedos pontiagudos, assomando do mar cinzento como monstros pré-históricos, e a calçada de madeira no outro. Numa tarde, no final de agosto, a baronesa francesa Marguerite de Chantilly entrou no saguão do Hotel du Palais. Era uma mulher elegante, de cabelos louros, lustrosos. Usava um guivente de seda verde e branco, que delineava um corpo, que fazia as mulheres se virarem e olharem com inveja. Deixava os homens embasbacados. A baronesa encaminhou-se para a recepção e disse: "Maclé, s'il vous plaît." Tinha um encantador sotaque francês. "Pois não, baronesa." O recepcionista entregou a Tracy a chave e diversos recados telefônicos. Quando ela se encaminhou para o elevador, um homem de óculos, aparência amarfanhada, virou-se abruptamente da vitrine que expunha echarpes Hermes e esbarrou nela, derrubando a bolsa de sua mão. "Oh, minha cara, lamento profundamente." Ele pegou a bolsa e entregou a Tracy. "Por favor, perdoe-me." Ele falava com um sotaque da Europa Central. A baronesa Marguerite de Chantilly deu-lhe um aceno de cabeça arrogante e seguiu em frente. O ascensorista abriu a porta do elevador e deixou-a no terceiro andar. Tracy escolhera a suíte 312, tendo aprendido que muitas vezes a seleção das acomodações no hotel era tão importante quanto o próprio hotel. Em Capri era o bangalô 522 no Quisisana. Em Majorca era a suíte real do Som Vida, dando para as montanhas e a baía distante. Em Nova York era a suíte da Torre 4717, no Rangeley Palace Hotel. Em Amsterdã era o quarto 325, no Amstel, onde o hóspede era embalado ao sono pelo marulhar suave das águas no canal. A suíte 312 do Hotel du Palais oferecia uma vista panorâmica tanto do mar como da cidade. Tracy podia observar de todas as janelas as ondas se lançando contra os rochedos eternos, projetando-se do mar como vultos afogados. Diretamente abaixo de sua janela ficava uma piscina enorme, em formato de rim, a água de um azul brilhante contrastando com o cinzento do oceano. Tendo ao lado um terraço amplo com guarda-sóis para proteger do sol do verão. As paredes da suíte eram forradas em damasco azul e branco. Os rodapés eram de mármore, os tapetes e cortinas da cor de rosa desbotada. A madeira das portas e janelas era manchada com a suave pátina do tempo. Depois de trancar a porta, Tracy tirou a peruca loura, muito justa, e massageou o couro cabeludo. A personagem da baronesa era uma de suas melhores. Havia centenas de títulos a escolher em Debré, Perrache
em Baronetage e no Almanac de Gotha, duquesas, princesas, baronesas e condessas às dezenas, de dúzias de países. Os livros eram valiosos para Tracy, pois forneciam histórias de família, remontando por séculos, com os nomes de pais, mães e filhos, escolas e casas, endereços de residências. Era uma questão simples escolher uma família preeminente e tornar-se uma prima distante, particularmente uma prima distante e rica. As pessoas sempre se impressionavam por títulos e dinheiro. Tracy pensou no estranho que esbarrara nela no saguão do hotel e sorriu. Às 8 horas daquela noite, a baronesa Marguerite de Chantilly estava sentada no bar do hotel quando o homem com quem colidira no saguão aproximou-se de sua mesa. Com licença, disse ele timidamente. Mas quero pedir desculpas outra vez por minha falta de jeito indesculpável esta tarde. Tracy presenteou-o com um sorriso gracioso. Não foi nada, apenas um acidente. É muito gentil. O homem hesitou. Eu me sentiria muito melhor se me permitisse lhe oferecer um drink. Oui, se faz questão. Ele ocupou uma cadeira à frente de Tracy. Permita que eu me apresente. Sou o professor Adolf Zuckerman. Marguerite de Chantilly. Zuckerman fez sinal para o maître e depois perguntou a Tracy o que gostaria de tomar. Champanhe, isto é, se... Ele levantou a mão num gesto tranquilizador. Tenho condições e, para dizer a verdade, estou prestes a ter condições de oferecer qualquer coisa no mundo. É mesmo? Tracy sorriu. Isso é ótimo para você. Tem toda a razão. Zuckerman pediu uma garrafa de Bollinger, depois tornou a virar-se para Tracy. Aconteceu-me a coisa mais extraordinária. Eu não deveria estar discutindo isso com uma estranha, mas é excitante demais para me manter calado. Ele inclinou-se para a frente e baixou a voz. Para ser franco, sou um simples professor, ou era até recentemente. Ensino história, é bastante agradável, mas não muito emocionante. Tracy escutava com uma expressão de interesse polido no rosto. Ou melhor, não era emocionante até poucos meses atrás. Posso perguntar o que aconteceu há poucos meses, professor Zuckerman? Eu fazia pesquisas sobre a Armada Espanhola, procurando informações que pudessem tornar o assunto mais interessante para meus alunos. Nos arquivos do museu local, encontrei um velho documento que de alguma forma se misturara com outros papéis. Continha detalhes sobre uma expedição secreta que o príncipe Philip despachou em 1588. Um dos navios, carregado de barras de ouro, supostamente naufragou numa tempestade, desaparecendo sem deixar qualquer vestígio. Tracy fitou com uma expressão pensativa. Supostamente naufragou? Exatamente, mas de acordo com esse documento que descobri, o comandante e a tripulação deliberadamente afundaram o navio numa enseada deserta, planejando voltar depois para recolher o tesouro. Mas foram atacados e mortos por piratas antes que pudessem voltar. O documento só sobreviveu porque nenhum dos piratas sabia ler ou escrever, e assim ignoravam o que tinham em mãos. A voz do professor tremia agora de excitamento. Agora ele olhou ao redor, certificando-se de que era seguro continuar. Baixou ainda mais a voz para acrescentar: Eu tenho o documento com instruções detalhadas sobre a maneira de chegar ao tesouro. Uma descoberta afortunada, professor. Havia um tom de admiração na voz de Tracy. O ouro vale provavelmente 50 milhões de dólares hoje, disse Zuckerman. Tudo o que tenho de fazer é tirá-lo lá do fundo. E o que o está impedindo? Ele encolheu os ombros embaraçado.
Dinheiro, preciso equipar um navio para trazer o ouro à superfície. Entendo. Quanto isso custa? $100.000. Devo confessar que fiz uma tremenda tolice. Peguei $20.000, as economias de minha vida, e vim para Biarritz jogar no cassino, esperando ganhar o suficiente para... A voz dele sumiu. E perdeu tudo. O professor assentiu. Tracy percebeu o brilho de lágrimas por trás dos óculos. O champanhe chegou, o maître tirou a rolha e despejou o líquido dourado nos copos. Bonne chance, brindou Tracy. Obrigado. Eles tomaram um gole do champanhe num silêncio pensativo. Por favor, perdoe-me por entediá-la com a minha história, disse Zuckerman. Eu não deveria estar expondo os meus problemas a uma linda dama. Achei a sua história fascinante, professor. Tem certeza de que o ouro está mesmo lá? Sem a menor sombra de dúvida. Tenho as ordens de embarque originais e um mapa desenhado pelo próprio comandante. Conheço a localização exata do tesouro. Tracy observava com uma expressão cada vez mais pensativa. Mas precisa de $100.000, não é mesmo? Zuckerman riu tristemente. Exatamente, para obter um tesouro que vale $50 milhões. Ele tomou outro gole de champanhe. C'est possible. Tracy não acrescentou mais nada. O quê? Já pensou em arrumar um sócio? Ele ficou surpreso. Um sócio? Não. Planejei fazer tudo sozinho, mas é claro que agora perdi meu dinheiro. Sua voz tornou a sumir. E se eu lhe desse os $100.000, professor Zuckerman? Ele sacudiu a cabeça. Absolutamente não, baronesa. Eu não permitiria. Pode perder seu dinheiro. Mas se tem certeza de que o tesouro se encontra lá, quanto a isso tenho certeza absoluta. Mas 1000 coisas podem sair erradas, não há garantias. Há poucas garantias na vida. Seu problema é muito interessante. Se eu o ajudasse a resolver, poderia ser lucrativo para nós dois. Não, eu jamais me perdoaria se por algum acaso remoto perdesse o seu dinheiro. Posso arcar com o prejuízo e poderia obter um grande lucro com o meu investimento, não é? Claro que tem esse lado. Zuckerman ficou em silêncio por um longo tempo, obviamente dilacerado pelas dúvidas. Se é o que deseja, será uma sociedade meio a meio. Ela sorriu satisfeita. D'accord, eu aceito. O professor apressou-se em acrescentar, descontadas as despesas, é claro. Naturellement, quando podemos começar? Imediatamente. O professor exibia uma repentina vitalidade. Já encontrei o barco que quero usar. Possui um equipamento moderno de dragagem e 4 tripulantes. É claro que teremos de dar a eles uma pequena parcela do que encontrarmos. Bien sûr. Devemos começar o mais depressa possível, ou poderemos perder o barco. Posso ter o dinheiro disponível em 5 dias. Maravilhoso, exclamou Zuckerman. Isso me dará tempo suficiente para todos os preparativos. Ah, que encontro fortuito para nós dois, não é mesmo? Oui, sans doute. A nossa aventura. O professor ergueu seu copo. Tracy também ergueu o seu e brindou. Que seja tão lucrativa quanto eu pressinto que será. Os copos retiniram. Tracy olhou através do bar e ficou paralisada. Jeff Stevens se encontrava a uma mesa no canto, observando-a com um sorriso divertido. Tinha em sua companhia uma mulher atraente carregada de joias. Jeff acenou com a cabeça para Tracy e ela sorriu, recordando como o vira pela última vez no lado de fora da propriedade do Conde de Martigny, acompanhado por um enorme cão. Aquela foi uma vitória minha, pensou Tracy feliz.
Com licença, mas é melhor eu me retirar agora. Zuckerman estava dizendo, tenho muito o que fazer, ficarei em contato. Tracy estendeu a mão graciosamente, ele beijou-a e partiu. Vi que seu amigo a abandonou e não posso imaginar o motivo. Você está absolutamente sensacional como uma loura. Tracy levantou os olhos. Jeff estava de pé ao lado de sua mesa. Ele sentou na cadeira que Adolf Zuckerman desocupara poucos minutos antes. Meus parabéns, acrescentou Jeff. O golpe do conde de Matigny foi muito engenhoso e impecável. Partindo de você, Jeff, é um grande elogio. Está me custando muito dinheiro, Tracy. Acabará se acostumando. Ele ficou brincando com o copo à sua frente. O que o professor Zuckerman queria? Você o conhece? Pode-se dizer que sim. Ele apenas queria tomar um drink. Ele falou sobre o tesouro afundado? Tracy tornou-se subitamente cautelosa. Como sabe disso? Jeff fitou-a com uma expressão surpresa. Não me diga que caiu, é a mais antiga vigarice do mundo. Não desta vez. Está querendo dizer que acreditou nele? Tracy disse rigidamente, não estou em liberdade para discutir o assunto. Mas acontece que o professor dispõe de informações confidenciais. Jeff sacudiu a cabeça incrédulo. Ele está tentando passá-la para trás, Tracy. Quanto lhe pediu para investir em seu tesouro afundado? Não interessa, respondeu Tracy bruscamente. É meu dinheiro. Jeff encolheu os ombros, certo, mas depois não diga que o velho Jeff não tentou avisá-la. Isso não significa que você está interessado no ouro, pois não? Ele levantou as mãos num gesto irônico de desespero. Por que está sempre tão desconfiada de mim? É muito simples, não confio em você. Quem era aquela mulher que lhe fazia companhia? Tracy desejou no mesmo instante poder retirar a pergunta. Suzanne? Ah, uma amiga. Rica, é claro. Jeff exibiu um sorriso prolongado. Para ser franco, acho que ela tem algum dinheiro. Se quiser nos acompanhar no almoço amanhã, o chefe de Suzanne, em seu iate de 250 pés, ancorado no porto, faz um... Obrigada, mas por nada neste mundo eu poderia atrapalhar seu almoço. O que está vendendo a ela? Isso é pessoal. Tenho certeza de que é mesmo. As palavras saíram mais ásperas do que Tracy tensionara. Ela estudou-o por cima da borda de seu copo. Ele tinha feições firmes, lindos olhos cinzentos, pestanas compridas e o coração de uma cascavel muito inteligente. Já pensou alguma vez em se meter num negócio legítimo? Perguntou Tracy. Provavelmente seria muito bem-sucedido. Jeff ficou chocado. E renunciar a tudo isto? Você só pode estar gracejando. Sempre fui um vigarista? Sempre foi um vigarista? Vigarista? Sou um entrepreneur. E como se tornou um entrepreneur? Fugi de casa quando tinha 14 anos e me juntei a um parque de diversões ambulante. Aos 14 anos? Era o primeiro vislumbre que Tracy tinha do que havia por trás do verniz sofisticado e charmoso. Foi bom para mim. Aprendi a enfrentar as coisas. Quando surgiu essa maravilhosa guerra do Vietnã, ingressei nos Boinas Verdes e fiz um curso de pós-graduação. Creio que a coisa principal que aprendi foi que a guerra era a maior das vigarices. Em comparação com aquilo, você e eu não passamos de amadores. Ele mudou de assunto abruptamente. Gosta de pelota? Se está vendendo, não. Obrigada. É um jogo, uma variação do Jaelé. Tenho 2 ingressos para esta noite, mas Suzanne não poderá ir. Gostaria de ir? Tracy descobriu-se a dizer que sim. Eles jantaram num pequeno restaurante na praça municipal, tomando um vinho local e comendo confit de canard de lait.
Pato assado em seus próprios sumos, com batatas e alho, estava delicioso. A especialidade da casa, informou Jeff a Tracy. Conversaram sobre política, livros, viagens. Tracy descobriu que Jeff era surpreendentemente bem informado. Quando se está entregue à própria sorte, aos 14 anos, explicou Jeff, é preciso aprender as coisas depressa. Primeiro aprende-se o que motiva a gente, depois o que motiva as outras pessoas. Uma vigarice é igual ao jiu-jitsu. No jiu-jitsu, usa-se a força do oponente para vencer. Numa vigarice, usa-se a sua ganância. Você só faz o primeiro movimento. Ele cuida de todo o resto por você. Tracy sorriu, especulando se Jeff tinha alguma ideia do quanto os dois eram parecidos. Ela gostava de sua companhia, mas tinha certeza de que, havendo a oportunidade, Jeff não hesitaria em traí-la. Era um homem com quem se tinha de tomar todo o cuidado e ela não tencionava facilitar. A pelota era jogada numa grande arena ao ar livre, do tamanho de um campo de futebol, no alto das colinas de Biarritz. As enormes tabelas verdes de concreto nos dois lados da quadra, com uma área de jogar no centro, 4 fileiras de arquibancadas de pedra nos lados. Os reatores foram acesos ao anoitecer. Quando Jeff e Tracy chegaram, as arquibancadas estavam quase lotadas de fãs. As duas equipes entraram em ação. Membros de cada equipe se revezavam em arremessar a bola no muro de concreto e apanhá-la no rebote em suas cestas, compridas e estreitas, presas nos braços. A pelota era um jogo rápido e perigoso. Quando um dos jogadores errava, a multidão se punha a gritar. Eles realmente levam esse jogo muito a sério, comentou Tracy. Muito dinheiro é apostado nas partidas. Os bascos formam uma raça de jogadores. Enquanto os espectadores continuavam a chegar, as arquibancadas foram ficando cada vez mais cheias. Tracy se descobriu comprimida contra Jeff. Se ele estava consciente do calor do corpo dela junto ao seu, não deixou transparecer. O ritmo e ferocidade do jogo pareciam se intensificar à medida que os minutos passavam. Os gritos dos torcedores ressoavam pela noite. É mesmo tão perigoso quanto parece? Indagou Tracy. Baronesa, aquela bola viaja pelo ar a uma velocidade superior a 150 km por hora. Se bater em sua cabeça, está morta. Mas é raro um jogador errar. Jeff afagou-lhe a mão distraidamente, os olhos concentrados no jogo. Os jogadores eram extraordinários, movendo-se graciosamente em perfeito controle. Mas, no meio da partida, inesperadamente, um dos jogadores arremessou a bola contra a tabela num ângulo errado. A bola mortífera avançou para o banco em que Jeff e Tracy estavam sentados. Os espectadores tentaram se proteger. Jeff agarrou Tracy e empurrou-a para o chão, seu corpo cobrindo o dela. Ouviram a bola passar diretamente por cima de suas cabeças e bater na parede. Tracy ficou deitada no chão, sentindo a dureza do corpo de Jeff. O rosto dele estava muito próximo do seu.